Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária aqui na Obra Lumen, meditando sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho do dia, aquele Evangelho que a Santa Igreja ela nos propõe. Hoje, nesta quarta-feira, dia 9 de novembro, nós vamos meditar um Evangelho que está lá no livro de São João, Evangelho de João, porque hoje é um dia de festa, dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, uma festa da nossa igreja, e a gente vai aprofundar um pouquinho esse tema nesse nosso vídeo, nesse nosso áudio de hoje. Então vamos lá para o texto bíblico, mas sem antes falar que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos ao texto bíblico. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a gente está aqui diante desse texto bíblico do Evangelho de João, e eu comentava com vocês que hoje é o dia da Basílica de São João de Latrão, o São João do Latrão. É a Catedral de Roma. Essa basílica, ela tem esse nome, João, graças aos 2 seres humanos que são chamados de João e que são muito importantes para nós cristãos. O São João Evangelista, que é esse da leitura aqui de hoje, e o São João Batista, o primo de Jesus, aquele que batizou Jesus ali às margens do Rio Jordão. Então, meus irmãos, esse local, essa basílica, ela é chamada meio que a Basílica Mãe de todas as igrejas. Todas as igrejas do mundo, graças a Deus, hoje a gente tem uma realidade de ter muitas igrejas em muitas cidades. Na cidade que você mora, muito provavelmente tem várias igrejas. Se ela for uma cidade um pouco menor, a igreja provavelmente é uma das referências, a rua da igreja, a avenida da igreja. Então, graças a Deus, hoje, na nossa realidade, a gente tem muitas igrejas. Mas essa basílica, construída lá em Roma, ela foi ali a partir do século IV, ela foi dedicada a isso. É a primeira igreja, é o primeiro templo que é colocado para nós. Lembrar que ali até essa época do século IV, os cristãos eles eram profundamente perseguidos. E de maneira especial em Roma, os imperadores eles perseguiam os cristãos. Até que Constantino ele cede e ele pede para que os cristãos eles não sejam mais perseguidos. A sua mãe, futuramente ela vai se tornar uma santa da igreja, Santa Helena, e ela com certeza ajuda nesse processo. Então, o fato é que o Constantino ele entrega um local, um palácio, para o Papa, para os cristãos ali da época.
E aí o Papa ele vai transformar aquele local numa basílica, num grande templo em que os cristãos vão se reunir. Se a gente prestar atenção e voltar um pouquinho na história, o templo normalmente ele era o local onde as pessoas elas tinham a crença de que Deus morava ali e que aquele era o local de Deus, não era o local, digamos assim, das pessoas. Então, normalmente, se a gente for voltar na história aí, o templo era o local dos deuses e muitas vezes ele era até menor, ele era até pequeno, na maioria dos locais, e o povo ele ficava fora do templo. E aí, quando Jesus vem ao mundo e que ele morre naquela cruz, ele rasga o véu do templo e que ele ressuscita ao terceiro dia, e ele nos convida a vivermos em comunidade. Assim, Deus está no templo, Deus mora no templo, mas ele quer que nós também, a gente vá para lá, a gente também se reúna lá. E como é importante o templo para nós, o local de termos ali os irmãos, o local de união. O templo, a igreja em si, ela é um local de congregar, de estar juntos. E aí, essa basílica, ela é a primeira que vai trazer essa perspectiva, um local grande onde os cristãos podiam se reunir. Até pouco tempo antes, eles tinham que estar escondidos, tinham que estar na periferia da cidade, nas catacumbas, mas a partir de então, eles vão para o templo. E por mais que a igreja de São Pedro ela seja a mais conhecida ali de Roma, a igreja de Latrão ela é a catedral do Papa. Ela é o local e ela foi a primeira, né? A igreja de São Pedro ela vai surgir séculos depois, em homenagem ao apóstolo Pedro, ao primeiro Papa, mas a catedral do Papa ela é essa basílica lá em Roma, certo? Vamos aqui um pouquinho para o texto bíblico, né? Nesse texto bíblico é meio surpreendente. Talvez a primeira vez que você escutou esse texto, talvez seja agora, mas talvez tenha sido em algum outro momento, você talvez tenha se impressionado. Porque Jesus aqui ele é muito enérgico. Jesus ele faz um chicote de cordas, ele expulsa as pessoas daquele local. Por quê? Porque estavam fazendo do templo, de um local sagrado, da casa de Deus, estavam fazendo do templo um local mundano, um local profano, um local, digamos assim, somente do comércio. Pessoal, é claro que se a gente for aprofundar um pouquinho na vida de Jesus, Jesus ele não fez isso aqui, digamos assim, achando bom, achando ótimo. Não, né? Jesus, ele fez aquilo porque era necessário. Nas coisas de Deus, nas coisas do Pai, Jesus, muitas vezes, ele era assim, enérgico. Ele ia lá com todo o ímpeto. E isso nos faz relembrar e nos faz meditar de como tem sido a nossa postura diante do sagrado. Tem sido uma postura passiva ou não? Eu tenho dimensão das coisas sagradas e a gente está falando aqui um pouquinho do templo, mas a gente pode levar para outros aspectos. Eu tenho noção que as coisas de Deus, elas precisam ter esse olhar diferente. Se a gente prestar atenção na passagem, as pessoas aqui que estão ao redor de Jesus, que estão naquela cena, elas têm muito uma mentalidade do mundo. Pode prestar atenção. Inclusive, quando Jesus fala de destruir o templo e reconstruir em 3 dias, eles estão pensando ali na construção física, né? Não. Jesus ele estava falando numa linguagem espiritual, ele estava falando do seu corpo, que era o verdadeiro templo, o templo de Deus, o corpo de Deus. Então, a mentalidade do mundo, muitas vezes, ela vai nos tirando o sagrado. E essa passagem de hoje, ela vem nos lembrar isso. Essa festa de hoje, esse 9 de novembro, vem nos lembrar das coisas sagradas, das coisas de Deus e o quanto Ele quer o nosso amor para com isso. E lembrando aí, o próprio Jesus fala, né, do seu corpo, seu templo, e isso serve para cada um de nós. O nosso corpo é templo de Deus. Como nós temos cuidado do templo de Deus, como nós temos cuidados de nós mesmos, da nossa vida espiritual, da nossa intimidade com Ele. Sim, Deus ele pede
para que a gente tenha esse cuidado especial, essa energia para as coisas de Deus e também esse cuidado para conosco. O templo é o local de reunir os irmãos, de estarmos juntos, é o local de congregar. E também precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Cuidar da nossa espiritualidade e buscar cada vez mais estar nessa intimidade com Deus. E Jesus, ele nesse exemplo aqui, ele deixa bem claro, para as coisas de Deus, energia, vontade. E precisamos sim ter a postura correta. Esse é o grande desejo de Deus para cada um de nós. Vamos pedir à Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, que ela nos ajude nesta caminhada. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.